Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero saudar mais uma vez a igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria, irmão, sempre estar aqui, né? Como a irmã se lembrou, eu já me congreguei aqui, assim que eu casei. A nossa igreja estava em construção ali no assentamento e a gente passou 6 anos se congregando aqui. Fui muito bem recebida e sempre que precisar de mim estou aqui para contribuir com a obra do Senhor. Minhas queridas e meus queridos, hoje é culto de senhoras, né? Já temos feito uma leitura, mas a gente vai começar por ela de novo, não é? Lá em Lucas, deixa aí sua Bíblia aberta. Eu costumo dizer que eu não sei pregar, eu sei ensinar. Sou bem de ensino mesmo, de gostar de passar pela palavra, porque eu acredito que a nossa palavra humana, ela pode até voltar vazia, mas a palavra de Deus não. Então eu gosto de levar a palavra do Senhor. E quero pedir desculpas às irmãs que estou um pouco rouca, mas não é a minha voz ruim que vai me impedir de dizer que meu Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Então deixa aí aberta lá em Lucas, capítulo 8. E nós vamos refletir nessa noite, minhas queridas, como é um culto em alusão ao Outubro Rosa. A irmã Francisca aqui já explicou, e eu quero agradecer aqui a ela e ao pastor Domingos pelo convite de estar aqui pregando na Assembleia de Deus de Firmamento e dizer que estou disponível sempre que precisar. E nós vamos meditar aqui uma mulher que procurou ajuda médica. Nós vamos meditar aqui uma mulher que procurou a cura para o seu problema de saúde. Porque o Outubro Rosa, a cor rosa, ela se remete bem ao universo feminino, não é verdade? Toda mulher, ela tem alguma coisa cor-de-rosa. Ela é poder cor-de-rosa hoje, né, irmãs? Então, desde criança a gente vê, geralmente os enxovais, as mães, quando sabem que é uma menina, que hoje a ciência permite a gente saber, já prepara tudo cor-de-rosa, né? E o menino azul. Então o outubro é rosa, o novembro é azul. Para lembrar das mulheres se cuidarem. É como uma lembrança. Mulheres, se cuide. Outubro rosa. E o novembro azul, homem, se cuide. Né? E aqui a gente vai meditar na palavra do Senhor. Como a palavra de Deus ela é completa. Ela tem conselho para todos os momentos da vida. Lá em Lucas 8, do 43 ao 48, nós vimos que o Senhor Jesus, ele estava no meio de uma multidão e ele foi procurado por Jairo, que era um príncipe da sinagoga, pedindo pela filha dele. Ele ia ali atender a um pedido de Jairo, um homem importante, um príncipe da sinagoga. E no meio do caminho, quando Jesus estava indo ver a filha de Jairo, uma mulher o tocou. Aleluia. Que começa aí a história dela no 43. Quando diz assim: e uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Aleluia, Deus. E disse-lhe Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Irmãos, a multidão estava oprimindo Jesus, estava perto de Jesus, tocando Jesus, mas aquela mulher tocou Jesus de uma maneira diferente, porque ela queria algo com Jesus. Como é que você está aqui hoje de noite na igreja? Você está por aqui por estar, ou você quer algo diferente de Jesus nessa noite? Ou você quer levar a solução de Jesus nessa noite para casa? Aquela mulher, ela não estava ali em vão. Ela foi para buscar a cura, porque ela já tinha ido para tudo quanto era médico, já tinha gastado o seu dinheiro com médicos e não
tinha dado a solução. Mas quando ela chegou no médico dos médicos, bastou tocar na orla das suas vestes. E ela foi curada. Aleluia. Então, aquela mulher, quando Jesus disse isso, a mulher vendo que não podia ocultar-se dele, porque ninguém pode se ocultar dele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Aleluia. E vê todo o nosso caminho. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado, e curou-se sarara. Olha, glória a Deus, irmãos, que essa mulher já ensina a gente nessa noite. Quando você receber sua bênção, quando você receber seu milagre, conte um testemunho. Edifique a vida de outras pessoas. Aleluia! Quantas vidas essa mulher edificou naquele dia, contando ali na frente de todo mundo, que fazia 12 anos que era enferma e havia sido curada. E aí Jesus disse para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, meus queridos, a mulher, e essa noite nós, mulheres que estamos aqui, em alusão ao Outubro Rosa, ela deve se cuidar. Não é só cuidar da aparência, né? Ajeitar o cabelo, pranchar o cabelo, né? Ajeitar a unha, mas é também cuidar da sua saúde. Porque, irmãos, essa enfermidade que o Outubro Rosa tanto combate, às vezes começa um carocinho do tamanho de nada, mas se a gente não se cuida, não vai ao médico, não busca, aquele problema ele pode se agravar. E tem coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer. O que é possível a nós humanos, a gente tem que fazer. E uma coisa que é possível a gente, mulher, é procurar os médicos, né? Tem que ir ao médico, irmão. Se estiver doente, tem que ir ao médico. A palavra de Deus, ela já diz aqui, o próprio Jesus, ele diz aqui pra gente, né? Em Mateus 9:12, pode abrir aí sua Bíblia, Mateus 9:12. O vento está aqui. Aleluia, mas vai dar certo. Está aqui empurrando aqui as folhas, né? Mas eu vou ler aqui. Jesus disse assim: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então Jesus está dizendo aqui para a gente nessa noite: está doente? Então vá no médico. O próprio Jesus está aqui na palavra. Os sãos não necessitam do médico, mas os doentes sim. Então às vezes a gente, mulher, e aí os homens também, né, que estamos ouvindo, tem essa mania de ser forte, né? Ah não, é uma dorzinha besta, não vou não, eu vou aguentar, eu vou suportar. Irmão, se você não está se sentindo bem, procura aquela pessoa que abaixo de Deus foi quem ele deixou na terra para nos servir com os remédios, com o tratamento que foram os médicos, né? Então vá ao médico, o próprio Jesus disse, né? E aí, aquela mulher, ela tinha ido aos médicos. Porque o nosso Senhor, meus irmãos, Ele tem os mistérios dele com todos nós. Tem enfermidade que vem na gente. Aí eu já escutei um testemunho aqui hoje de noite. Foi uma enfermidade que fez uma pessoa vir para Jesus, né? Oh, glória! Deus tem os mistérios dele. Nada acontece com o Filho de Deus e a Filha de Deus em vão. Tem enfermidade que é para a glória do Senhor, como o próprio Jesus, quando curava, às vezes dizia: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para Deus ser glorificado. E assim a gente não sabe, nem nos compete saber o mistério de Deus, mas nos compete fazer a nossa parte. Então, nossa parte aqui na terra é, em primeiro lugar, estar doente. Claro, né? A gente, como cristão, mesmo antes de ir ao médico, o crente ele ora. É ou não é, meus irmãos? Quando a gente vai fazer um exame, Jesus vai na frente. Que esse exame não dê nada de ruim. E a gente vai ali já se encomendando a Deus, já buscando a presença do Senhor, mas não deixa de buscar o médico. E lá na Bíblia também, lá em 3 João, a terceira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim para a gente: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aleluia. Irmãos, nós seres humanos, nós somos formados de 3 partes. Nós somos o corpo, nós somos a alma e nós somos o espírito.
E essas três partes, elas têm que estar bem para que o homem possa ser pleno, estar pleno. Então, quando é que meu corpo está bem, meus irmãos? Quando ele está saudável. Aleluia. Então, eu tenho que ter um corpo saudável. Cuidar do meu corpo, me alimentando. A Bíblia tem vários conselhos para a gente ter saúde. Ali se alimentar, não é? Se consultar, como Jesus falou aqui, periodicamente. Fazer uma atividade física, porque Jesus dá. Aí tem esse conselho na Bíblia? Tem. A Bíblia diz que vai ter com a formiga preguiçoso, que a formiga é um bichinho que não para de trabalhar. Se a gente trabalhar, for dirigente que nem a formiga, a gente está se exercitando, né? Então, são coisas para manter o nosso corpo saudável. E a nossa alma, irmã Vitória? Como é que a gente mantém a nossa alma saudável? Quando a gente se alegra, recebe uma notícia boa, escuta uma música que a gente gosta, né? Um louvor, coisas que vêm alegrar a nossa alma. Mas o nosso espírito, ele só está bem se ele estiver com o Espírito Santo de Deus coladinho com ele. Aleluia. Então, irmãos, de forma que quando João diz aqui, né, que é para que ele quer que o irmão, no caso nós também, né, tomando essa palavra para a gente, que a gente esteja bem, de saúde, assim como bem esteja a nossa alma. Amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizendo que nós somos essa pessoa em três partes. Eu tenho um espírito que precisa de Deus, eu tenho uma alma que passa por esses momentos, né, os altos e baixos da vida. Quando está nos momentos bons ela está alegre, quando está nos momentos ruins ela está triste. Mas se eu estou com Deus, o meu espírito está imutável, a tristeza não pode me abalar, a adversidade não pode me abater, né? É como disse Paulo em uma das suas cartas, né? Se estiver abatido, mas não está prostrado. Se ele estiver ali passando por uma dificuldade, mas o Espírito de Deus não deixa a gente ser destruído. Por isso é importante ter o Espírito em comunhão com Deus. E temos o nosso corpo, que é isso aqui que nós estamos olhando para o outro e vendo, né? Vocês não estão vendo meu corpo, estou vendo de vocês. E isso também precisa estar bem. Porque se a gente adoecer, quem é que vai cuidar das coisas que a gente está fazendo? Quem é que vai resolver por nós? Não é verdade? Então, sentiu alguma coisa, vá para o conselho de Jesus, procurar um médico, né? Procura o Senhor primeiro, apresenta e procura o médico. E aí, irmãos, eu trago aqui uma reflexão do cristão ou a cristã. Irmãos, se eu passar o tempo, me avisa, viu? Que a gente está aqui sem relógio, a senhora vai me policiando aqui no tempo. E a enfermidade. Quando a gente tem uma enfermidade, irmãos, a gente não se abate. Quem é que não se abate? Todos nós. Pode ser até uma gripe, né? Se ela começar a demorar a sair do corpo da gente ali já fica abatido, já fica afligido. Quando é a enfermidade que a gente recebe uma atestado, a gente já fica alerta, já fica ali com medo, né? Mas aqui teríamos 3 passos para a gente. Amém. Eita, já tem coisa aqui. Glória a Deus, né? Amém, Jesus. Então, irmãos, Irmãos, pode ficar à vontade, viu? amém. Glória a Deus. O cristão e a enfermidade. E a gente vai aqui analisar, vendo aquela mulher, a história daquela mulher. Aquela mulher, primeiro, ela foi procurar o quê? Os médicos. Ela era uma mulher persistente. Tem gente, irmãos, que no primeiro diagnóstico médico dá, ali já se acabrunha, já desiste de lutar, já desiste de buscar a sua cura, já fica por ali prostrado. Não, irmão, não desista. A cada dia que você amanhecer, é Deus te dando uma nova oportunidade. Faça como o rei Ezequias, interrogue a Deus, porque pergunta, nós temos hoje o status de filhos de Deus. Então o filho, ele tem a liberdade de chegar para o seu pai, de conversar com o seu pai, de se entregar ao seu pai, entregar o seu problema e buscar a solução com o seu pai. Mas aquela mulher, irmãos, eu entendo aqui, pelo meu pouco entendimento, que ela talvez não fosse uma mulher cristã. Ela fosse uma mulher, como a gente diria nos dias de hoje, uma mulher secular, ainda não conhecia Jesus, como a gente chama hoje, e estava ali
buscando algo, buscando cura, buscando a solução do problema dela. Já tinha procurado vários médicos, tinha gastado dinheiro com eles e não tinha encontrado a cura. Mas aí na palavra do Senhor, Deus vai me dizer, a mim e a você nessa noite, que quando você estiver com problema de saúde, mesmo sendo o seu corpo físico, né? Você pode dizer, eu estou com problema, mas eu acho que é um problema espiritual. Vocês sabiam que tem problema espiritual que afeta até o nosso físico? Tem doença da alma que ela afeta o nosso físico. Dá na alma, começa na sua alma e afeta o seu físico. A doença, ela tem essas coisas. E tem a doença do físico mesmo. Então, qualquer uma das três, a primeira coisa que você deve fazer, irmãos, é buscar a Deus. Vamos lá. Aleluia. Em 2 Crônicas. 2 Crônicas. No capítulo 16, no versículo 12. No capítulo 16 vai falar de um rei chamado Asa. Aleluia. E aqui no versículo 12, que a gente não vai falar de Asa hoje, vai falar só desse versículo, vai dizer que Asa caiu doente dos seus pés. Os pés, o que será que ele tinha? A Bíblia não diz, só diz que ele estava doente dos pés. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Foi enfermidade grande. Foi enfermidade séria. E contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Vejam, irmãos, a primeira coisa, quando você estiver sentindo alguma coisa no seu corpo, ou na sua mente, na sua alma, no seu espírito, é buscar a presença de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai conversar com Deus, apresente: Senhor, estou sentindo negócios estranhos, me abençoe. Se for algo espiritual, retira de mim, me revela. Se não passou, irmão, Senhor, eu vou ao médico, converse com ele, venha comigo nessa consulta, me abençoe, me dê a vitória, apresente a Deus. Amém? Então esse rei, ele caiu doente, era um rei do povo de Deus. Então era um rei que esse não conhecia, mas devia conhecer a Deus, porque era um rei do povo de Deus. Vocês sabem que o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas vai falar dos reis de Israel e de Judá, que era o povo de Deus. Então esse rei aqui não foi buscar a Deus, preferiu confiar no homem, no braço da carne. Irmão, se Deus não permitiu, o médico não cura. Da mesma maneira, se ele permitiu, o médico diz que não tem cura e ele cura. Aleluia. Porque ele é Deus. Só por isso, porque ele é Deus. Aleluia. Foi louvado aqui nesta noite, né? Qual é a idade desse Deus? Quem é o professor desse Deus? Qual é a casa dele? Como é que a gente mede a casa dele? Como é que a gente mede o número do sapato dele? Ele é Deus, não pode se comparar com o homem. Aleluia. E sabia que foi uma confirmação para mim, aquele louvor? Eu dizia: Senhor, se me der a oportunidade de louvar, eu vou louvar esse hino. Aí Deus, o Espírito Santo é quem dirige os cultos, não é a gente. A gente, ser humano, até pensa: não, quem vai dirigir hoje é a irmã Francisco o culto. Não. Ela foi o instrumento. Quem dirigiu, está dirigindo, é o Espírito Santo de Deus, porque é o dono da igreja. Aleluia. E aí diz, passou uma mensagem para a gente, né? Glória a Deus. E então, irmãos, esse rei, foi o que ele fez de errado aqui. Irmão, ele estava doente, ele procurou o médico, foi certo? Foi. Mas ele não procurou a Deus. Procura a Deus primeiramente, apresenta a Ele, né? Converse com Ele, vê do que se trata. E depois vai buscar os médicos, amém? Depois vai buscar o médico, logicamente, né? Estão aqui na terra a serviço. Todos nós aqui na terra temos um propósito. Eu já li a referência bíblica, Mateus 9:12, onde Jesus nos diz que os doentes procuram os médicos, né? E obedecer. Às vezes a gente vai ao médico também, irmãos, e desobedece. O médico proíbe os alimentos e a gente come aqueles alimentos que o médico proibiu. O médico manda não fazer força, quando dá certo a gente fazendo força. Como é que você quer alcançar a cura? Com a desobediência.
Deus também já falou aqui hoje, e eu não combinei com o irmão não, viu? Mas está lá em 1 Samuel 15:22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Tá certo, irmãos? Então, se você não obedece, você vai sacrificar. É verdade? Aleluia. Muitas enfermidades, irmãos, é como eu digo, é um mistério. Enquanto a gente viver aqui no mundo, meus irmãos, a gente está sujeito à enfermidade, a gente está sujeito a passar necessidade, né? Tem um momento difícil na nossa casa que a gente olha para um lado e para o outro, e embora o Senhor chegue com o socorro, Ele chega, Ele é um Deus de providência, mas a gente está sujeito a passar. A gente está sujeito a passar por uma má notícia, a gente está sujeito a passar por um acidente. São coisas ruins, né, irmãos? Mas a gente também está sujeito a receber a misericórdia do Senhor. A gente está sujeito a receber uma cura divina. A gente está sujeito, aleluia, a Deus fazer um milagre na minha e na sua vida, e o nome dele ser exaltado. Tudo Deus tem propósito. E nós somos humanos, nós somos limitados, nós não temos, às vezes, como alcançar a inalcançável do Senhor. Então, cabe a nós, irmãos, obedecer. Amém? Muitas coisas acontecem com a gente por nossa desobediência. Você tire aí, por exemplo, essas enfermidades que dão às pessoas que fumam. Recebe um conselho, pare de fumar, e a pessoa continua. Quando chega a enfermidade, foi o fruto de quê? Da desobediência. Né? Tem muita enfermidade que dá por nossa desobediência. Se orienta, não faça dessa maneira, e a pessoa continua fazendo. Enfermidades que dá pela bebida, e a pessoa continua bebendo. Vê outros morrerem, vê outras pessoas pegar uma doença ruim, mas parece que pensa assim, não, comigo não. Né? E ali continua desobedecendo, continua bebendo, continua fumando, continua desobedecendo, agredindo seu corpo. E aí, meus irmãos, quando a enfermidade chega, é que às vezes a pessoa se lembra de Deus. E graças a Deus por isso, né? Pelo menos se lembra de Deus. Então Deus, Ele tem os mistérios dele, tá certo? Para com as doenças. Nós estamos aqui como seres humanos limitados que somos. Que Deus nos dê nossa saúde, que Deus nos dê nossa paz de espírito, que Deus nos dê, aleluia, alegrias, que Deus nos dê livramento, que Deus nos dê, aleluia, tudo de bom que Ele tem para cada um de nós. Mas se acaso, né, por algum mistério do Senhor, algum de nós cair numa enfermidade dessa, que nós não venhamos perder a fé. Que nós não venhamos a murmurar do nosso Deus, a abandonar o nosso Senhor, não. Pelo contrário, é hora da gente ficar mais pertinho, é hora da gente se aproximar mais, buscar mais, né? Se consagrar mais, clamar mais, orar mais, estar mais pertinho dele, porque a gente não sabe se por o mistério dele é aquela enfermidade que vai nos levar para ele. A gente não veio aqui para ficar, nós não somos daqui, nós somos de lá. Aleluia. Então um dia a gente vai voltar. E a morte, irmãos, diz os mais velhos que ela só quer uma desculpa, né? Às vezes a morte ela só quer um texto. Você está bonzinho, Deus defenda, né? Acontece alguma coisa, pronto, partiu. Se você partir com Jesus, irmão, você partir para um canto feliz. Você vai para a glória. Mas se você partir sem Jesus, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Não é? As pessoas, elas não pensam nisso. Às vezes as pessoas, eu digo isso porque eu já escutei pessoas rindo da gente evangélico quando a gente fala na volta de Jesus. Eu não sei se já riram de vocês, mas de mim já riram. Já riram, exatamente, riram de Jesus muito bem, irmã Francisca. Quanto mais de nós. Aleluia. Mas as pessoas, elas já escutei, inclusive, vão dizer assim: menino, desde que eu era criança que eu escuto essa conversa. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Meus irmãos, se ele não vem, mas a gente vai. A gente não sabe o dia nem a hora, nem isso. A gente não sabe se ele vai vir nessa geração que a gente está agora, se ele vai vir na geração dessa criança quando tiver um rapazinho. A gente não sabe, mas a gente espera. Mas se ele não vem
Agora, hoje, uma hipótese, eu posso ir para ele hoje. E aí? Quando eu chegar diante do Senhor, se eu não aceitei ele na terra, se eu não confessei o nome dele na terra, se eu não procurei viver de acordo com a palavra dele aqui na terra, fazer a vontade dele aqui na terra, sendo amigo dele aqui na terra, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do Senhor, amigo de Deus, ele faz a vontade de Deus. Como é que eu vou me apresentar? Para onde é que eu vou? Se hoje, né, a minha alma for recolhida. Então, muita gente não pensa nisso. E às vezes morre igual um animal, né? Morreu, acabou-se, porque não se preparou para a vida eterna. Não é verdade? Então o cristão, ele vive preparado para se encontrar com Jesus. Ou Jesus vindo ou ele indo, a gente se encontra com Jesus. Aleluia! Que seja de que for. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero finalizar aqui a nossa reflexão, que eu digo que não é a pregação, dizendo que a Bíblia também tem um consolo para aquele cristão, aquela cristã que está enferma. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 5, versículo do 13 ao 16, onde a palavra do Senhor ela vai dizer assim para nós: está alguém entre vós aflito? A aflição é a doença de qual parte do corpo? É do corpo, é da alma ou é do espírito? É da alma. A gente se aflige. Quando quer fazer um negócio que não dá certo, você se aflige. Quem é ansioso, né? Que quer as coisas, quer saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, aí é que se aflige mais. Quando a gente está numa expectativa e aquela expectativa deu errado, a gente se aflige. Então, o que a Bíblia vai dizer aqui? Os conselhos da palavra de Deus, que é verdade. Está alguém entre vós aflito? Ore. Aleluia. Glória a Deus. Repita, irmãos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Diga assim: está aflito? Ore. Ore. Orar é conversar com Deus. É simplesmente isso. E eu lhe digo de certeza, no Deus que eu creio, a quem eu sirvo, que você pode somente conversar, você já vai se sentir melhor. Aleluia. Só em você orar, você já vai sentir o peso daquela angústia me deixar. Isso aconteceu comigo sexta-feira, sábado agora, ontem. Cheguei com muita coisa do trabalho. Tem dias, irmãos, que a carga é pesada, tem dias que é leve, mas Jesus não nos enganou, não. Ele disse que a gente teria aflições desse mundo. A gente só vai parar de ter aflições do lado dele, mas aqui na terra a gente está suscetível a ter. E eu estava naquela angústia, naquela coisa: Senhor, como é que eu vou resolver isso? Peguei os cachorros, botei o tênis nos pés, fui para dentro do mato, era os cachorros correndo na frente e eu conversando com Deus. Irmãos, para a honra e glória de Jesus, quando eu terminei a primeira parte da caminhada, eu já estava me sentindo leve. Porque Jesus, irmãos, ele ouve a oração do crente. Fale com sinceridade, não esconda nada, não. Fale tudo, tudo. Não esconda nada. E ele já vai te dar uma vida. Aí a Bíblia também diz para mim e para você: está alguém contente? Oh, glória! Quando a gente está contente, pois cante louvores, louve a Deus. Ah, irmão, eu não sei cantar não, minha voz é feia, não interessa. Para Jesus sua voz é linda. Glória a Deus, cante para Deus, conte as maravilhas do Senhor. Você não sabe cantar, mas sabe contar. Diga que Ele é bom. Chama uma pessoa, diga o motivo da sua alegria. Eu sou alegre porque eu estou com Jesus, porque Jesus me abençoa, porque Jesus, eu estava sem nada em casa, mas Jesus usou uma irmã, usou um irmão e me abençoou. Irmãos, Deus é Deus e Ele faz. Aleluia. Aí a Bíblia diz: está alguém entre vós doente? Aleluia. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz
se a gente não fizer as coisas, as pedras nem faz, né? Se a gente não clamar, as pedras não clamam, né? Tinha uma coisa nas igrejas evangélicas que está em desuso hoje em dia, que eram os cultos de cura e libertação. Quem está fazendo agora são outras denominações religiosas. Eu não vou falar por questão de época, mas estão aqui e lá os povos fazendo algo que era o povo de Deus quem fazia. E as pessoas às vezes vinham atrás da bênção, porque o ser humano é assim, é interesseiro. É verdade. Se a gente estiver sabendo que vai ganhar um negócio ali, a gente vai. O ser humano é interesseiro. As pessoas às vezes vinham atrás da bênção e levavam Deus abençoador com elas. E as igrejas pararam mais de fazer isso. Quase a gente não vê hoje mais o azeitezinho. Mas, irmãos, é bíblico, a Bíblia está dizendo. E o Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu creio, Ele confirma. É verdade. Irmãos, eu tinha me convertido poucos meses na missão evangélica que eu aceitei a Jesus lá. E um dia eu cheguei na igreja e era um negócio na minha garganta. E naquela noite eu estava escalada para fazer um louvor. E Jesus, o que é isso? Misericórdia, eu vou cantar hoje na igreja. E aquele negócio foi a primeira vez que eu encontrei esse versículo. E a casa do pastor João Maria Albuquerque, que foi o meu primeiro pastor, por detrás da igreja, era atrás da igreja da Logieira, na missão evangélica. E a gente chegava antes do culto, né? Chegava cedo, antes do culto, jovem ainda, não trabalhava. Nessa época eu não trabalhava ainda, vim trabalhar depois. E sei que eu cheguei cedo nesse dia e fui lá na casa do pastor. E eu cheguei lá e disse: pastor, faça uma oração aqui por mim, porque eu estou com a minha garganta